que cometimos. Le damos la bienvenida a la gente de Brasil a través de la invitación de Rita y de Carla, y por supuesto a la gente de acá de la región y especialmente a nuestras estudiantes que están participando. La verdad que cuando organizamos esta actividad, bueno, nos parecía súper interesante que pudieran conocer el trabajo que están llevando adelante Rita y sus compañeras, y en ese sentido podemos concretar estas acciones gracias a la colaboración inestimable que nos va a brindar Gaby Herzeg, dándonos una mano importante con la traducción cuando sea necesario. Así que bueno, especialmente a ella, que es una profe de nuestro instituto y compañera, le queremos agradecer infinitamente su participación. Les contamos que esta actividad está organizada por la Secretaría de Extensión del Instituto de Formación Docente número 9 de Centenario. Para la gente que vive en Brasil, nosotros estamos ubicados al sur de la Argentina, en la Patagonia, en una ciudad muy pequeña. Y tenemos estudiantes del profesorado de nivel primario y del profesorado de lengua y literatura. Así que bueno, seguramente algunas de ellas las podrán conocer esta tarde. Además, la actividad está organizada, bueno, por un grupo de profesores y profesoras que integramos esas dos carreras. La van a ver Agustina como administradora, y también está Alejandro y Carla, nuestra Carla, que todavía no se pudo sumar al encuentro. Y finalmente, esta actividad también está organizada por el Sindicato de Maestros y Maestras, por la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Neuquén, así que para nosotros es un placer inmenso que ustedes puedan estar acá compartiendo con nosotros y brindándonos su tiempo. Por cuestiones de seguridad, y como decimos siempre, en el caso de que llegue a haber alguna vulneración del espacio, que aparezca alguna imagen o alguna voz que no sea parte de lo que está programado, les vamos a pedir que apaguen sus cámaras y que silencien sus micrófonos, y así nosotras como organizadoras podemos llevar adelante las acciones administrativas que correspondan para poder preservar sobre todo a las compañeras y a los compañeros, y particularmente a las estudiantes. Así que bueno, no voy a demorar mucho más tiempo, vamos a dejar habilitado el Zoom, el chat del encuentro. A través del chat, cuando los compañeros y compañeras consideren que es necesario que Gaby traduzca, les vamos a pedir que nos lo hagan saber, pero sabemos que Rita y Carla van a hacer un enorme esfuerzo por achicar la brecha idiomática para que todos podamos disfrutar lo que van a compartir. Bueno, no voy a hacer una presentación formal ni de Rita ni de Carla, me gustaría sí que ellas mismas se presenten y que puedan decir quiénes son, dónde trabajan, con quiénes trabajan y cuáles son sus proyectos. Así que para no demorarnos más, le paso la palabra a Rita Machado. Rita, mil gracias por este tiempo tuyo. Buenas noites. Então, como falou Andréia, eu vou falar em português, com espaços de calma, com calma, para que vocês me compreendam, e caso haja necessidade, eu peço ajuda para Gabi, enfim, que vai mediar também a tradução desse encontro latino, né? Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite, em nome da Andréia, né, uma amiga, uma companheira que eu conheci num momento tão bonito de nossas vidas, no Rio de Janeiro. Estávamos juntas em um congresso sobre educação popular e saberes populares, e eu compunha uma mesa junto com a Andréia sobre ações, né, populares, e na ocasião eu apresentei um projeto que eu coordeno com mulheres amazônicas, né? Eu sou professora, Rita, sou professora de filosofia da educação na Universidade do Estado do Amazonas,
a UEA, e tem um projeto nacional, né, que eu coordeno a nível nacional, de agroecologia e mulheres, né, em comunidades tradicionais, sejam elas comunidades indígenas e não indígenas. Esse projeto é um projeto que foi financiado, tanto o projeto de pesquisa como de extensão, ele foi financiado ainda no governo Dilma Rousseff, e que até hoje tem acontecido porque a gente criou no interior desse processo o que a gente chama de autogestão, de autofinanciamento. Então, o projeto é um projeto lindo, que acontece ainda e que articula mulheres da região norte do Brasil. Então, como eu já me apresentei, eu sou professora de filosofia e desde sempre também me dediquei às questões, como feminista, às questões de igualdade de gênero no interior da universidade, né? Fundamentalmente na área de filosofia, porque o pensamento ocidental e a filosofia, em especial no Brasil, é um pensamento másculo, né? Que não considera as mulheres, né? Que entendem aquilo que muitas de nós, inclusive nossas antepassadas, dizem, né? Nos entendem como seres incompletos, né? Como diria o Aristóteles, seres inferiores, né? Enfim, então eu sou uma pensadora militante, né? Na luta por igualdade de gênero na academia, né? E também na educação. Porque junto com essa luta de igualdade de gênero, eu também luto, a partir agora desse projeto As Pensadoras, por educação intelectual das mulheres, né? Algo que parece que a gente já ultrapassou, né? Porque é uma pauta, para quem é feminista, estuda feminismo, conhece, é uma pauta, ainda uma reivindicação das mulheres que está lá no que a gente pode chamar de primeira onda do feminismo, né? Lá ainda com Olympe de Gouges, né? Lá com Mary Wollstonecraft, né? No direito das mulheres, lá no Tratado Francês, e lá com Nízia Floresta no Brasil, né? Então, é uma pauta ainda que a gente considera da primeira onda e que é muito importante e é muito atual, né? Porque se não fosse atual, nós não teríamos recentemente um prêmio Nobel, né? Como foi o prêmio de Malala na luta por educação de meninas. Então, eu vou falar um pouco dessa experiência, que é a experiência da escola As Pensadoras. Quando a gente fala em escola, a gente tende a pensar, imaginar uma estrutura escolar, né? Com direção, com professores, com disciplinas, enfim. Essa escola tem um pouco esse sentido mesmo, porque trata, o objetivo mesmo é a educação intelectual das mulheres, que a gente possa, nesse espaço, acessar esse conhecimento a partir do pensamento de outras mulheres, né, pensadoras, ao mesmo tempo também que criarmos uma relação de afeto, né, de sororidade, de respeito, né, e de não violência, que é exatamente essa educação sexista e patriarcal que nos causa, né, porque é exatamente essa educação que nos faz que produz desigualdade no interior das nossas universidades, das nossas escolas, enfim. Então, a escola, ela se propõe, né, a exatamente propor temas e questões que nos é muito, muito caras para o feminismo, para uma educação feminista e para uma educação libertadora, né? Porque Paulo Freire não era feminista e nem poderia ser, mas ele já se dá conta ali, né, na pedagogia da esperança, o quão é importante a gente ter uma linguagem inclusiva, como é importante a gente ter uma educação para as mulheres e para homens. Aí ele vai começar a se dar conta, né, de que essa educação libertadora passa pelo acesso
todos e todas pela educação. Então, a Escolas Pensadoras é um projeto, né? Um projeto que nasce de uma iniciativa, assim, de intelectuais brasileiras. No princípio, né, bem na nossa origem, nós éramos praticamente todas as professoras dessa escola eram da filosofia, né? Da filosofia, fundamentalmente de um grupo de trabalho, de um GT, NANPOF, que é a Associação Nacional de Filosofia, que fundaram também, depois de muitos encontros da ANPOF, nos últimos 2 anos, um GT de Filosofia e Gênero, para a gente ter dimensão do quão é forte, né, o poder e o conhecimento masculino nessa área. Mas aí a escola foi se ampliando, né? A Carla é um retrato disso. A escola foi se interdisciplinarizando e foram vindo, então, várias professoras do campo intelectual que tem como questão e como pauta a igualdade de gênero no espaço da universidade, na escola, né, na educação, e foram se somando, então, a nós, e hoje nós chegamos já na margem de 7.000 pensadoras que já passaram pelos processos de formação da escola, as pensadoras. Se cortar, eu volto. Tudo. Então, é isso. Hoje nós chegamos dia 15 de outubro, né, a marca de 7.000 pensadoras que já passaram por processos de formação dessa escola, né, um processo interdisciplinar que se coloca numa perspectiva antirracista, antipatriarcal, antimachista, enfim, tudo isso, né? Então, a escola, ela possui vários projetos, vários processos de formação, né? Cujo nosso eixo central, né? A questão central é a educação feminista das mulheres e a educação intelectual das mulheres que nos antecederam, né? Digamos assim, é um golpe no patriarcado filosófico ou no patriarcado acadêmico, né? A nossa ideia é que nós possamos vir com muita força, né? E junto com os homens, porque a gente entende que os homens são importantes nesse processo, né? Então, construir um outro pensamento, ou um pensamento, né? Onde as mulheres tenham igual espaço de colocação. Eu tenho um material que trabalha na escola, tem trabalho produtivo nessa escola, né? Todas nós somos estudantes e somos mulheres bem intencionadas no trabalho que a gente quer realizar. Então, essa equipe é uma equipe que ajuda a colocar todas as ações da escola, né? E aqui vai um agradecimento público a todas elas, e em especial, e daí eu faço essa homenagem à minha equipe através da professora Carla Ávila, que é a coordenadora pedagógica, né? E que se somou às pensadoras logo após ser professora de um curso que estudou as pensadoras negras no Brasil, né? Então, a escola, ela é uma escola de formação interdisciplinar, como eu havia dito, né? Que nasce em março desse ano, num momento no Brasil pandêmico, e acredito que também na Argentina, mas especificamente no Brasil, no momento em que a universidade pública e que as ciências humanas é muito atacada pelo governo Bolsonaro, né? Esse governo, então, o antigo ex-ministro da Educação, por vários momentos, ameaçou e extinguiu o ensino de filosofia, a área de filosofia, e principalmente as mulheres, né, do interior da universidade. Então, nós nascemos nesse contexto, né, um contexto de muitas distopias, e por isso eu entendo que as pensadoras é uma utopia nesse conjunto, nesse momento de distopias, né? Porque ela nasce no público, né? E nasce com esse objetivo, né? E o nosso principal objetivo é o de recriação das teorias clássicas, dos pensamentos de mulheres,
e principalmente a criação de novos pilares epistemológicos a partir do pensamento de mulheres, né? De uma forma dialógica, de uma forma afetiva, onde a gente possa usar de ferramentas teóricas práticas, também num novo universo, que é o universo online, porque nós nascemos 100% online, né? Nós somos 7.000 pensadoras que nós não conhecemos, não nos conhecemos. Somos de 15 países, né? E não nos conhecemos. Então, nós entendemos que ocupar esse espaço da rede com conteúdo também de transformação social, né? Realizada por mulheres numa perspectiva interseccional, de produção de conhecimento interseccional, né? Reúne a necessidade e cria, sim, um espaço ético, político e metodológico, né? Nas partilhas do conhecimento que a gente vem fazendo, né? É muito, muito interessante o que a gente aprende e dialoga nesses cursos, assim, muito, muito interessante. E falando isso, né, do desafio que é o online, como é que você cria redes de afetos, de sororidade, de ética do cuidado, que é isso que nos rege na escola, o cuidado uma com as outras, né? A gente, por incrível que pareça, mas, né, Carla, parece que a gente conhece cada uma das nossas pensadoras, das nossas cursistas, né? Exatamente porque a gente se dedica a fazer esse trabalho de cuidar uma das outras, né? É um trabalho de educação intelectual, de formação. As aulas têm muitos elementos teóricos, né? Nós trazemos o pensamento dessas mulheres e à medida que a gente vai trazendo o pensamento dessas mulheres que não são estudadas na universidade, e por isso que talvez ainda nós tenhamos um alto grau de uma educação sexista na escola, porque nós não estudamos as mulheres na universidade, nós não estudamos os seus pensamentos, né? A gente vai descobrindo, no caso do Brasil, que não foi Anísio Teixeira o pioneiro pela educação nova. Não foi Anísio Teixeira. Aquilo que a gente aprende lá, inclusive na universidade, na disciplina de educação democrática no Brasil. A gente vai descobrir que quem foi a pioneira em questões de trazer educação pública, gratuita, laica, no Brasil, foi Anísia Floresta, né? Uma pensadora do nos meados do século XIX, né? Então, é muito, muito interessante porque a gente vai apontando uma série de erros históricos e epistemológicos, né? Na contação da história e do pensamento teórico brasileiro, né? Então, nós somos uma comunidade, né? Nós somos uma comunidade, hoje somos 7.000. Queiramos nós que com essa conversa com as irmãs argentinas, vocês venham se somar conosco nessa comunidade. Estar aqui também é fazer um convite a vocês, né? Que nasceu em 2020 e que nesse contexto que eu bastante falei aqui, né? O que faz parte dessa comunidade? A escola, que oferece uma série de cursos, temáticas de todas as áreas do conhecimento, né? Como eu disse, nós nascemos filosofia, mas hoje nós somos filosofia, educação, ciências sociais, enfim, ciências humanas como um todo, né? Nós temos livrarias, a gente lança os textos, livros das nossas professoras, né? Que dizem, a gente quer lançar e não consegue fazer um lançamento, por isso, a gente faz também, né? Nós somos uma editora, a gente gera todo o conteúdo que nós produzimos nos cursos, que são conteúdos inéditos. Não existe hoje no Brasil nenhum curso que estuda o pensamento de mulheres negras. Epistemologia negra, não existe. Existe nas pensadoras. Então, a gente produz esse conteúdo, a gente edita esse conteúdo e a gente devolve isso para a nossa comunidade. Essa semana mesmo, a Carla vai falar disso. Nós estamos muito orgulhosas porque a gente entregou para as nossas mais de 800 cursistas um material sistematizado de memória, de produção de conhecimento
de mulheres negras no Brasil. Isso é inédito, a gente não vê na universidade isso. Aliás, na universidade é perigoso falar disso, né? Então, a gente faz, né? A gente está lançando agora, em novembro, e a gente quer lançar junto com vocês, companheiras argentinas, o curso As Pensadoras Latinas. Nós vamos estudar, nessa primeira edição, 5 mulheres, grandes mulheres, do pensamento latino-americano, que são invisibilizadas, que não são reconhecidas, né? Mas que as pensadoras apontou que é importante, né? Porque existe no nosso continente, ou no nosso Brasil continente, ou na América Latina, uma epistemologia indígena, uma epistemologia dos povos, e a gente precisa estudar isso. E a universidade não está muito preocupada, ainda não entendeu que isso é importante, mas as pensadoras entendeu e a gente vai fazer. Em março, agora, a gente vai lançar esse curso, que também é um outro marco importantíssimo do ponto de vista da epistemologia latino-americana, da epistemologia brasileira, né? Então, nós somos essa comunidade, a nossa concepção de escola, ela envolve um todo, né? A gente entende que há uma concepção pedagógica desde o administrativo da escola até as cursistas, coordenação geral, enfim, há um conjunto de saberes, e esse conjunto de saberes, ele forma essa grande escola, que faz parte dessa grande comunidade, as pensadoras. A nossa estrutura hoje tem sido essa, né? Mas ela vai se ampliar, porque está chegando novas ideias, a gente está criando outras atividades, né? Como para o próximo, ainda esse ano, uma oficina com artistas que fazem extensão, que fazem trabalhos de extensão, né? Então a gente entende que também há produção de conhecimento nas artes, né? Então a gente vai trazer esse conhecimento, né? E vai otimizar isso na escola, né? E existe o projeto do fórum, que vai ser o projeto do lançamento do fórum de discussão da própria comunidade, que está previsto para janeiro. Nós temos os livros que a gente vai lançar agora, uma coleção, uma ontologia das pensadoras. Nós vamos lançar esse texto com todas as pensadoras estudadas pela escola nesse primeiro ano, né? Todas não, mas quase todas. Nós temos estrutura de minicurso, nós temos um aperfeiçoamento que está saindo agora, em dezembro, né? Um aperfeiçoamento em filosofia feminista, em nível de especialização. Isso também não existe na universidade brasileira, né? Não existe nos institutos de ciências humanas, enfim. Existe muito cursos em teoria de gênero, em teoria feminista, mas não em filosofia, em produção de conhecimento, em epistemologia do conhecimento, né? Então, a gente está lançando, e isso é um pouco a estrutura curricular, enfim, da escola. Esse é o fluxograma, né? Como é que a gente funciona, né? Não é de uma forma linear, mas sim de uma forma horizontal, como nos ensinou Paulo Freire, né? O diálogo sempre é horizontal, então é uma escola que se propõe sempre estar em diálogo e principalmente em escuta, o que não é fácil, numa sociedade onde nós, mulheres, não somos escutadas, a gente se dá conta disso, né, cara? Nas nossas atividades de equipe, como a gente tem dificuldade, muitas vezes, de falar, porque a gente quase sempre é interrompida, ou quase sempre as nossas ideias, os nossos pensamentos não são considerados. Então, é um desafio imenso para a própria escola, de colocar 10 mulheres a se escutar, né? Então, a gente está tendo um processo de aprendizagem muito interessante, a partir dessas concepções progressistas de educação e feministas. E, por último não, mas assim, dizer que esse fluxograma possui, então, equipes que cuidam, né? Desde da inscrição, que é personalizada, a gente começa a conversar, porque a gente entende a necessidade dessas mulheres já serem reconhecidas pelos seus nomes desde a sua inscrição, né? Até, então, o nosso processo de comunicação. Dito isso, companheiras, eu vou encerrar por aqui essa minha apresentação mais geral.
para um pouco, não sei se é a fim de ilustração, não, para dizer um pouco o que nós estamos fazendo na escola, eu convidei a professora Carla para falar um pouco, né? Para falar um pouco, não, né? Acho que não tem um pouco que falar de Carolina de Jesus, né, Carla? Mas para ouvir a professora Carla, que é uma mulher negra, que foi professora no curso, que é a nossa coordenadora, né? Sobre a importância que é o estudo dessas mulheres, dessas pensadoras, né? Do ponto de vista, algumas colegas vão chamar de descolonização do conhecimento, outras vão falar de ruptura epistemológica, né? Enfim. Então, eu agradeço o convite, convido todas vocês a integrarem essa comunidade, né? A primeira forma de integrar conosco é indo lá no Instagram e nos adicionando, né? E nos acompanhando por lá, porque a gente quer fazer muitas coisas, né? Mas a gente entende que é preciso ter foco, então, e é preciso fazer juntas, né? Nós não vamos conseguir derrotar o patriarcado, o capitalismo e o racismo de formas isoladas, não vamos, né? Isso é algo que está estruturante e estrutural na nossa sociedade, né? E isso ficou visivelmente notado durante essa pandemia, né? Então, eu convido vocês a fazer parte da comunidade, fazer parte da escola As Pensadoras, e construirmos, quem sabe, uma escola latino-americana As Pensadoras, né? Com uma epistemologia própria, de mulheres e com mulheres, tá bem? Os homens podem participar, sempre me perguntam isso, tá? Os homens podem participar, só eles não podem ser protagonistas. As protagonistas somos nós, tá bem? Então, eu agradeço a paciência e penso que escutar a Carla é importantíssimo agora também. Obrigada. Gracias a vos, Rita. Impecable la presentación, clarísima. Bueno, le damos entonces paso a Carla. Yo solamente quería resaltar que la participación de Carla cuando originalmente dialogábamos con Rita tenía que ver con la posibilidad de que compartieran con nosotras a grandes rasgos el pensamiento de alguna mujer, de alguna feminista negra, porque acá en Argentina es poco conocida la temática, está poco trabajada, y por otro lado, por supuesto, está absolutamente silenciada, negada y excluida la población negra y quienes descienden de población negra en nuestro país. Así que pareciera ser que acá no hay, y nos parecía interesante que pudiéramos como empezar a visibilizar estas presencias que en nuestro país lamentablemente, bueno, como dije antes, están absolutamente negadas y excluidas. Así que bueno, mil gracias, Carla, y te invito a que primero te presentes. Então, boa noite, né? Então, muito obrigada, né, por a oportunidade de conversar, de trocar, de dialogar, né, com o sul da Argentina. Estou aqui no sul do Brasil, Pelotas, né, sul do sul. Vou tentar falar, né, eu falo muito rápido, então vou fazer o exercício, né, de falar de forma pausada para que me compreendam. Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E eu utilizo também o pensamento de uma autora argentina para poder pensar essa perspectiva, que é a Rita Segato, né? A Rita Segato, ela nos traz elementos para poder compreender as matrizes de opressão, né? De que forma que o racismo, o patriarcado e o próprio capitalismo se articulam, né? E de que forma a raça ou a mestiçagem, né, desracializada ou não racializada, ela, de certa forma, contribui, né, para a não percepção dessas desigualdades. Depois posso te passar alguns contatos de algumas pesquisadoras negras que trabalham o associativismo negro e esse intercâmbio Brasil, Uruguai, Argentina, né, desde o início, né, ali do século XIX, de uma forma
muito invisibilizada, mas presente, tá? Então, a gente pode. A partir disso, então, eu vou falar um pouco para vocês, uma amostra, né? Um pequeno pedaço do que acontece na escola As Pensadoras. As Pensadoras têm este propósito, como a Rita falou, de trazer, né, à tona, né, de compartilhar o conhecimento de mulheres que a academia muitas vezes cita, fala, né? Nós tivemos Lélia Gonzalez, Luísa Bairros, né? A própria Carolina de Jesus, a própria a Beatriz Nascimento, então outras mulheres negras, né, que também pensaram não somente esse sentido, mas também temos Angela Davis, né, uma norte-americana que nos auxilia a pensar essas perspectivas. Eu vou compartilhar aqui a tela porque hoje eu vim falar de Carolina, né? Vim falar de Carolina, essa mulher que nós da sociologia, sou professora de sociologia, né? Aqui da Universidade Católica, aqui de Pelotas, coordenadora pedagógica das Escolas Pensadoras, né? E está sendo muito desafiador e muito interessante pensar uma escola com mulheres, né? Com uma ideologia, ética, diretrizes pela dimensão feminista, gente. Isso, para mim, e para todas as pessoas, acredito que entram nas escolas pensadoras, é isso, né? Um coletivo pensando essas outras formas e propiciar a educação como foi para quase todas as mulheres negras e os movimentos negros, a educação e foi, né, um almejo, uma perspectiva de libertação. Então, vou ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. E aí eu já... Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Vou ajeitar aqui. O que foi para lá? Então aqui está presente, né? Ah, entendi por que tem umas professoras que gostam do Zoom, porque a gente fala e o Zoom fica do lado, né? A gente usa bastante o Meet, né? Então eu vou tentar contar aqui para o nosso tempo, né? Para a gente não... Já era para ter contado, né? Como eu falo bastante. Então, eis aqui essa pensadora do Brasil, Carolina de Jesus, pela idade dela ali, o ano que ela nasceu, vocês podem perceber, né, que ela nasce bem nessa dimensão que é pensada do século XX, né, principalmente ali quase 20 anos, não nem 20 anos do pós-abolição, e ela vai trazer essa dimensão, né, a potência que é escrita para um processo de sobrevivência e de articulação da resistência negra no território brasileiro. Então, objetivos da minha fala é apresentar um possível diálogo entre alguns fragmentos da obra de Carolina de Jesus e conceitos chaves, né, do estudo das relações étnico-raciais e o pensamento crítico. Aqui eu me filio muito ao pensamento crítico de mulheres negras, apresentado pela Patrícia Hill Collins e aqui também pela Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez. E, por fim, falar um pouco dessa questão racial da Carolina. Então, apresento aqui para vocês ela novamente, rapidamente, um pouco do seu contexto, né? Ela nasce em Minas Gerais, né? Acho que é uma região, me ajuda, Rito, centro-oeste, pode ser? Do Brasil, centro-oeste, né? E ela pega bem esse momento de emigração, né? Quando muitos vão para o eixo Rio e São Paulo, que é considerado o espaço, né, de um projeto de modernização para o país, né? Onde quando se começa dentro de um capitalismo dependente, o processo da industrialização, e a família dela migra, né? Então, ela trabalhou como doméstica, né? E, enfim, no final dos anos 40, ela muda-se para a favela do Canindé, né? Uma favela de São Paulo, que não existe mais. E aí ela se apresenta em 50, porque ela já escrevia muito. Ela estudou 2 anos numa escola ali, né,
em Allan Kardec. A partir com esses 2 anos de estudo, Carolina já articula o processo de observação e é escrita também com uma perspectiva terapêutica. Então, ela se apresenta para Adalho Dantas, né? E ela vai escrever, eu tenho essa nova, né? Que é aqui o Quarto Despejo, que é esse livro que torna-se quase que um best-seller, né? E vocês vão ver que ela vai à Argentina também em 61, vai a Buenos Aires para o lançamento do livro. Então, ela, enfim, né, ela escreve Quarto de Despejo, ela muda-se para uma casa de alvenaria, que é um segundo livro dela, e no final, depois ela muda-se novamente para um sítio, porque ela era uma agricultora, e acaba morrendo em 77, né, na extrema pobreza, então na ditadura militar. Então, lembrando o que é o sucesso de Carolina enquanto uma mulher negra escritora antes da ditadura militar e quando ela morre, né, quase no final, mas em 77, ali no auge da ditadura, e ela não consegue mais vender os seus livros. Então, essa mulher negra, que muitos, né, a Carolina, ela vai, né, temos muitas produções sobre ela, na linha da literatura e da sociologia e da ciência política, né? Depois, se vocês quiserem, para o curso, né, das pensadoras, eu montei uma pasta, né, no Google Drive com muita bibliografia, então muito tranquilo da gente disponibilizar, muitas teses de doutorado na área da literatura, da ciência política, tem bastante coisa, porque ela é uma intérprete do Brasil. A partir da sua narrativa, essa narrativa visceral, né? E ela não escrevia só diário, ela escrevia o diário, reflexões, poesia, peças teatrais, música, e Carolina também gravou um disco, um EP, né? Aquela época era diferente. Então, ela traz narrativas, né, da modernização de um capitalismo dependente. E aqui é muito interessante que esse livro, o Diário de Bitita, que vai ser publicado em 86, pós a sua morte, ela queria que esse livro tivesse o nome Um Brasil para os Brasileiros. Mas toda a função, né, de como tentou se construir no mercado editorial a imagem da Carolina, com um lenço na cabeça, depois eu explico para vocês um pouco isso, acabaram tentando colocar ela somente no lugar de quem escreve diários, mas a Carolina era muito mais que isso. Então, a gente tem 1960, o Quarto do Despejo, que é a narrativa de um... Isso é muito interessante poder pensar, porque nesse momento aqui, depois eu vou mostrar para vocês, nós tínhamos grandes intérpretes do Brasil, como Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Gilberto Freire, Florestan Fernandes, muitos homens, né, que acabavam tirando essas dimensões, invisibilizando as reais desigualdades existentes. Aqui eu trago para vocês um trecho que saiu no jornal, né? A Carolina falando em 1960. Escrevendo, já estou cumprindo uma missão social, destacando um sério problema social. O meu ideal é escrever. Porque ele, como um grande industrial, não melhora os salários dos seus trabalhadores. E mesmo que eu fizesse uma obra de caridade, conseguisse 1 milhão, por exemplo, o que é que adiantaria? 1 milhão iria acabar em um dia, e os pobres ficariam na minha porta e ainda pensariam que eu tinha ficado com o dinheiro deles. Aqui é uma série, tem várias narrativas, ela falando com os presidentes, né? Agora vai sair pela coleção da Companhia das Letras, né? Esses livros sem a edição do Adalho Dantas, que foi um jornalista a qual, né, a Carolina se, de certa forma, junto com ele, enfim, né, se filia a ele para produzir, para publicar. Seu grande sonho era publicar os seus livros. E aí traz grandes narrativas dela com a questão do comunismo, né, a relação que ela tinha com... Ela lia muito, era uma mulher que lia muito. E eu não cheguei a ler, mas tem algumas pessoas, né, que também, especialistas em Carolina, já encontraram nesses manuscritos
Carolina pensando a América Latina, a partir dessas viagens que ela foi para o Uruguai, para o Chile, para a própria Argentina. Então, Carolina esteve na terra de vocês e ela, nesse momento, também pensa, ela sai, além de ser uma mulher negra de pele retinta, de periferia, ela pensa, né, a leitura do mundo. Então, aquilo que eu falei para vocês aqui, né, é uma favela. Essa foto aqui, representação dos anos 60, já não é mais aquela favela do Canindé, porque a partir da exposição da Carolina eles desmancharam, mas ela pode dialogar com essa epistemologia negra a partir de conceitos como interseccionalidade, colonialidade, branquitude, ideologia, mito da democracia racial. Isso aqui é algo que nos atravessa muito, não só o Brasil, já tem alguns estudiosos dizendo que essa mestiçagem não racializada, ela encobre algumas relações raciais, mas não vou me deter muito porque não tenho tempo, né? Vou falar mais um pouco da Carolina. E aqui ela fez uma peça teatral sobre o quarto do despejo, junto com a Ruth Souza, né, que foi a atriz brasileira que interpretou ela. Então, nós temos assim essa Carolina com um lenço na cabeça, que nós falamos que foi este lugar dado a ela, né? Dentro da produção literária. Então, Carolina, você só pode fazer diário, você só pode falar este lugar, né? Este lugar dessa mulher negra associada à subalternidade, à subserviência ou à hipersexualização. A Lélia Gonzalez fala isso, a Patrícia Hill Collins, que é, né, uma pensadora negra norte-americana, traz o conceito de imagens de controle, como toda essa epistemologia vai nos destinar somente a este lugar de subalternidade. E aí tem essa narrativa dessa favelada com o lenço na cabeça, porque nós temos aqui outras biografias, né? Nós temos aqui uma biografia de um autor negro, que é o Joel Rufino dos Santos. Ele traz isso, né, que Carolina utilizava muito dessa construção dessa imagem, mas ela não gostava, né? Ela não gostava de ser apresentada com um lenço na cabeça. Mas também essa dimensão, né, que a Patrícia Hill Collins traz, que dialoga com essa matriz, né, de dominação, que fala dessas dimensões de raça, classe, gênero, né, e destinada, né, a este lugar de subalternidade. Eu vou ir passando, deixando a teoria um pouco de lado, e para tentar falar mais um pouco dela. A Patrícia Hill Collins, quando ela fala de uma epistemologia, né, crítica, né, do pensamento, quando ela fala de dimensão crítica, é pensar mesmo, né, dentro do modo de produção capitalista, né, como o capitalismo ele está articulado com o sexismo e com o racismo para poder, na sua criação e na sua manutenção. Ela fala que este lugar de experiência, assim como a Andrea falava aquela hora, né, como muitas coisas são invisibilizadas, a narrativa dessas mulheres, a experiência narrada, escutar essas mulheres que foram subalternizadas, né, dentro deste processo de um projeto de modernização que era ligado a uma dimensão eurocêntrica, né, ela é este lugar de sobrevivência, a experiência ela é essencial para compreender as outras dimensões deste sistema de dominação. E aqui no Brasil, como eu já tinha falado, e nós estudamos na escola também essas mulheres, né? Estou desafiando uma amiga que é da psicologia, a gente estudar Virginia Bicudo, né, Evildia Nogueira e Neuza Santos, mas já estudamos a Lélia, Beatriz Nascimento, que são autoras que vão trazer essa estrutura que aconteceu com nós aqui na América Latina, né? Que a CEPAL, a Comissão para Pensar a América Latina, lá na Sociologia, traz mantém o pensamento das mulheres. Nós temos a Beatriz Nascimento também, porque é importante a gente perceber que o Brasil se vendeu, a partir de Gilberto Freire, como se fosse um paraíso racial. Isso logo após a Segunda Guerra. E essa dimensão pós a Segunda Guerra, imagina, gente, pós-Holocausto, né?
que país é esse? Que lugar é esse? A Unesco financia a escola da USP, como Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente da República, Roger Bastide e uma mulher, né, entre elas, que ninguém fala, que é a Virginia Bicudo, mas nós estamos descobrindo essas mulheres que produzem ciência, né, para poder desmascarar, né, essa falsa democracia racial. E Carolina, antes da escola da USP, no quarto do despejo, ela traz várias narrativas para poder pensar isso. A Isildinha Nogueira é uma pensadora que vem pós a Virginia Bicudo, ela fala essa dimensão como esses papéis sociais, né, de que forma vai afetar a psique do negro. Essa dimensão do suicídio, ele é muito presente na obra de Carolina. Ela fala muito que tem vontade pela fome. Tem um trecho que ela fala assim: a cor da fome é amarela. Eu vi a cor da fome e é amarela. E aí, numa live com uma das filhas dela, que é a Vera, quem lê Carolina de Jesus possivelmente tenha traduzido em espanhol, óbvio que tem, ele foi traduzido para vários. A primeira narrativa que ela fala é em 15 de julho de 1955. Ela fala da Vera Eunice. Ela fala assim: aniversário da minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapato no lixo. Lavei, remendei e dei para ela. A Veronice, hoje professora, aqui no Brasil, 15 de outubro é dia do maestro, dia do professor, da professora. Veronice, né, pela todo o empenho de Carolina hoje, é professora, e ela diz, né, que essa dimensão da cor amarela era que a Carolina passava muita fome e tinha problemas gastro, né, e ela seguidamente ela vomitava bilis, né? Então esse projeto de modernidade que não é igual para todos, né? Lélia Gonzalez vai falar dessa opressão, né, que vai forjar este lugar, né, socialmente, né, junto com Carlos Razemal. Ela tem um livro que é O Lugar de Negro, né? Fala como que o negro forja a sua existência dentro de um projeto, né, que não pensou, né? Uma modernização que não pensou. Eu vou indo assim para a gente poder falar mais um pouco deste lugar, né? Então, percebe-se elementos estruturantes da formação das relações sociais no Brasil, em especial o que tange o capitalismo dependente, como esse projeto de capitalismo dependente não pensou em todos os povos que constituem essa nação. Tinha uma falácia lá com Gilberto Freire, como sendo um paraíso racial, moreno, né? Enquanto esse ideal, mas Carolina vai lá e mostra, não é assim, né? Só que Carolina, sem o lenço na cabeça, ela forja o seu lugar de resistência. E é isso que nós, mulheres, este é o legado, né, dessa epistemologia negra traz. Não somente tem a dor, mas tem a resistência. E ela escreve um livro, né, em 1963. Então, ela fala: esse pequeno livro de provérbios que apresento aos meus leitores, que vem me estimulando o meu ideal. Não é uma obra fasticiosa, é um deleite para o homem articulado na atualidade. Espero que alguns dos meus provérbios possam auxiliar os meus leitores à reflexão, porque o provérbio é, antes de tudo, uma advertência em forma de conta-gotas, já que nos é dado a compreender mutuamente para ver se conseguimos chegar ao fim da jornada com elegância e decência. Carolina, é muito interessante quando a gente mergulha na vida e na obra de uma pessoa e consegue perceber a sutileza, essa dimensão da elegância e da decência. A filha de Carolina fala muito, né? E isso é porque é tentar forjar este lugar, né? Desconstruir este lugar dado, que é a mulher negra que fala, é a negra barraqueira.
Ou a mulher, né, branca que fala é a louca, é histérica, é escandalosa. Então, Carolina se preocupava com desconstruir essa imagem. E aqui no jornal dessa cidade, aqui no Rio Grande do Sul, em Pelotas, um jornalista coloca: me espanta a elegância de Carolina, imagina, né? Irmã de Marielle Franco, que foi a vereadora que foi assassinada, né? Também deu uma aula nesse curso, As Pensadoras Negras. Compilamos um material, né, chamado Memória das Pensadoras, e vamos publicar, né? As professoras e as cursistas já têm. Então, dos objetivos da escola também é deixar esse material como um guia para quem, né, está conosco, estudando conosco, porque muitas vezes tem tudo muito solto, né, na internet, e quem fez o curso acaba tendo também oportunidade de ter acesso a partir, que é uma memória, né? Como esse PowerPoint aqui tá lá também. Tá lá também. Posso continuar? Não sei se tem mais alguma dúvida. Carla, sim. Me permite, esse material que nós organizamos em forma de memória, que a professora Carla coordenou, nós vamos fazer também no curso das latinas. E para esse curso das latinas, a gente já pretende ter ele traduzido no espanhol e no português, né? Para que a gente comece a acessar, né, as nossas irmãs latino-americanas, né? Então a gente já organizou um recurso, né, para que a gente possa traduzir esse material em 2 línguas, o que vai facilitar muito a nossa comunicação, tá bem? Bien. Posso continuar? Sí, Carla, por favor. Nos queda un bloque de 40 minutos. Si te parece bien, avanzamos en 20 acho minutos. Falei 18, acredito que em 10 agora eu termino, tá? Não, por favor, seguí. Tá. Para a gente poder trocar também, né? A Carolina, né, ela traz algo que outra escritora brasileira, chamada Conceição Evaristo, nos apresenta, né, que é o conceito de escrevivência, né? Escrevivência é como uma narrativa, né, uma articulação de uma memória, porque onde vai se colocar exemplos desse sistema de opressão, enquanto ser mulher, enquanto ser negra, enquanto ser favelada, né? Ou pobre, ou da classe trabalhadora. E ela vai denunciar a todo o tempo uma violência racial, né? O racismo enquanto uma violência, e um projeto, né, de genocídio negro. E essa extrema pobreza, né, a qual este projeto de modernidade expulsa, né, o povo e a comunidade negra. Nesse livro que a Carolina escreve, que ela quis dizer que era um Brasil para os brasileiros, mas foi publicado enquanto Diário de Bitita. Bitita era o como é que eu vou dizer apelido? Apelido para vocês é sobrenome, né? Como é que é? Como é que é apelido em espanhol? Tipo, Carla, Carlinha, não sei como é que é, mas Bitita não, acho que é sobrenome, Carla, mesmo. Sobrenome. Eu acho, nunca ouvi ninguém falar em apelido. Eu acho que não. E aqui, então, ela traz... Essa é a Carolina, né? A Carolina que ela queria se mostrar, né? A Carolina, né, bem vestida, sem um lenço na cabeça. E aqui foram os livros que ela vai... Todos esses livros, ela traz essa dimensão dela, né? Porque mesmo ela ainda... Porque ela sai da favela, sai do quarto de despejo, né, de dejetos, e vai para a casa de alvenaria, né? Ela sai
com a função do sucesso do livro dela. E quando aí a gente consegue perceber ela aqui a única mulher negra. E aqui no Brasil, por causa da miscigenação, em alguns locais, alguns espaços, o tom da tua pele, né? Quanto mais negro a pessoa, mais escura a pessoa for, ela vai sentir mais o racismo, porque o nosso racismo ele é fenótipo, diferente dos Estados Unidos, né? Que é um racismo de origem. O nosso Horaci Nogueira, um autor, fala que é o racismo de marca. E ela traz várias narrativas de gostar do cabelo dela, né? Então, e como muitas pessoas, né, percebiam ela de forma diferente, né? Por ser uma mulher negra, né? Que não tinha problema em ser uma mulher negra, porque nós passamos aqui com um processo chamado de branqueamento da população, né? Então, enquanto o branqueamento, enquanto um projeto de nação, uma tentativa de uma europeização do povo brasileiro, né? Isso é denunciado, né, por autores do movimento negro, por essas mulheres também e por Carolina. Aqui tem um poema dela, que é do meu estranho diário. Ela escrevia por tudo, gente, né? Os organizadores, tudo que era papel, com lápis, né? E depois que esses trabalhos foram até hoje, né? Esse aqui, Meu Sonho é Escrever, é uma organização de alguns poemas inéditos que foi publicado em 2019 e ainda tem muita coisa escrita de Carolina que não foi ainda publicado. Então, a escrita era uma escrita quase que compulsória. E aqui ela fala assim, sobre a questão racial, né? Muitas fugiam ao me ver, pensando que eu não percebia. Outras pediam para ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava para custear o meu viver. E no lixo eu encontrava livros para eu ler. Quantas coisas eu quis fazer. Fui tolhida pelo preconceito. Se eu extinguir, quero renascer num país que predomina o preto. Adeus, adeus, eu vou morrer e deixo esses versos ao meu país. E o que temos é o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz. Neste poema, a gente pode perceber várias questões que eu conversei com vocês, né? Como ela falava, o projeto. Carla, queres que eu vou traduzir o poema? Tá, pode ser, pode ser. Sim? O português aqui é escrito dela, tá? Então tem algumas coisas que foi a forma que ela... Pode ser, pode ser. Bueno, el poema dice algo así como, muchas huían al verme pensando que yo no me daba cuenta, otras me pedían para leer los versos que yo escribía. Era papel lo que yo juntaba para costearme la vida, en la basura encontraba libros para leer. Cuántas cosas quise hacer, fui atacada por el preconcepto, si yo me extingo quiero renacer en un país en el que predomine el negro. Adiós, adiós, voy a morir, les dejo estos versos a mi país, sé que tenemos el derecho de renacer, quiero un lugar donde el negro es feliz. Forte, né? Aqui é um outro poema que ela fala, Os Feijões. Queres ler? Porque nós podemos... Tu queres ler? Os Feijões, que ela fala dessa... Queres que eu leia primeiro ou você quer ler? Pode ir. Eu leia você e após eu... Tá, Os Feijões. Será que entre os feijões existe o preconceito? Será que o feijão branco não gosta do feijão preto? Será que o feijão preto é revoltado? Com seu predominador, percebe que é subjugado? O feijão branco será o ditador? Será que existem rivalidades, cada um no seu lugar? O feijão branco é da alta sociedade. Na sua casa, o feijão preto não pode entrar. Será que existem desigualdades que deixam o feijão preto lamentar das... Desculpa. Será que existem desigualdades que deixam
o feijão preto lamentar? Nas grandes universidades, o feijão preto não pode ingressar. Será que existem as seleções? Preto para cá, branco para lá? E nas grandes reuniões, o feijão preto é vedado de entrar? Creio que no núcleo dos feijões não existem segregações. Então, esses dois poemas, ele mostra como Carolina, ao contrário de Gilberto Freire, né, ela acaba denunciando essas rivalidades, né? Bom, isso aqui é um pouco aqui, e aqui ela a forma como ela escreveu, né? Esse aqui é uma tese de doutorado que está, eu coloco lá na bibliografia, acho que aqui eu não coloquei, que a pessoa conseguiu tirar foto, né, da escrita dela também. Aqui tem um outro, negros em todos os efeitos sofre sempre humilhação. Se reclama o seu direito, nunca o negro tem razão. O negro não tem defeito, tem qualidade e valor. O Judas não era preto e vendeu Nosso Senhor. Então, aqui nessa parte mostra ela escrevendo. Então, a questão racial ela é central na obra. Então, se a gente quem leu Gilberto Freire, né, consegue perceber como Gilberto Freire estigmatiza não só os homens, mas as mulheres, e a Carolina traz, né, essas dimensões. Aqui tem o último poema dela que fala aqui. Um dia um branco disse-me: se os pretos tivessem chegado ao mundo depois dos brancos, os brancos podiam protestar com razão. Mas nem o branco, nem o preto conhece a sua origem. O branco é que diz que é superior. Mas que superioridade apresenta o branco? Se o negro bebe pinga é cachaça, o branco também bebe. A enfermidade que atinge o preto atinge o branco. E se o branco sente fome, o negro também. A natureza não seleciona ninguém. Então, vocês vão percebendo como Carolina ela vai trazendo e questionando o mito da democracia racial que durou durante muito tempo e até hoje ele é evocado, né? Como se no Brasil principalmente o preconceito fosse maior de classe, né, do que de raça. Bom, então ela apresenta em seus escritos a experiência de corpos racializados, né, convivências de subalternização. São narrativas que vão além de uma denúncia frente a uma opressão econômica. Então a gente tem um Brasil de Carolina para além de Gilberto Freire, além de Florestan Fernandes e além de Caio Prado Júnior, né? Aqui ela, quando ela faz, né, para apresentar, nos anos 60, ela apresenta o quarto de despejo no Uruguai, na Argentina, no Chile, e aqui ela está indo para o Uruguai, né? Mostra assim que Carolina queria que fosse vista, né? E aqui também ela chega, né, em 61 a ganhar um título, né, de Ordem Caballero del Tornillo, desculpa, né, podem me enviar. Mas ela tem o título do país da Argentina, então, né? Então, Carolina voa, né? Então, ela aqui um pouco, né, em 59, mostra essa narrativa dura que ela fala: hoje não temos nada para comer. Queria convidar meus filhos para suicidar-nos. Desisti. Olhei meus filhos e fiquei com dó. Eles estão tão cheios de vida. Quem vive precisa comer. Fiquei nervosa pensando: será que Deus esqueceu-me? Será que ele ficou de mal comigo? Então, essa dimensão, né, da fome, né, a Carolina traz muito presente e a escrita para ela era essa forma, né, de tirar. E aí a gente vê um pouco dessa violência social do Brasil, né? Como essa estrutura social brasileira, que ao mesmo tempo que tem um projeto de modernização, né, tem esse projeto de morte, muitas vezes, né, para outro segmento da população. Aqui o rico e o pobre também ela traz, né? Esse aqui vocês têm no YouTube. Essa aqui é uma música, o rico e o pobre, que ela faz. Então, eu deixo para vocês procurar. Se vocês colocarem
Quarto do Despejo, Carolina de Jesus. Vai ter uma música de 2 minutos, então deixo esse para curiosidade de vocês, tá? E por fim, gente, toda essa dimensão da morte, da violência e morte, ela é muito presente na obra e nas narrativas de Carolina, né? De que forma essa violência estrutural, o assédio, a questão do dinheiro, o roubo muitas vezes ela trabalhava e não recebia como empregada doméstica, tanto ela quanto a mãe dela. Ainda hoje, a família dela não tem os direitos autorais da venda dos livros, não estão com a família dela, né? E são todo com a família do Adálio Dantas. E ela morre, né? Ela morre asfixiada em 1967. Ela volta para o lixo. Ela tinha um sítio. Nesse sítio ela plantava alguns gêneros alimentícios, mas como a escrita dela é um outro período, né? O Brasil, no final dos anos 70, ali, é a ditadura militar, né? Então, uma mulher preta, enfim. Né? E então, eu deixo aqui para vocês, né? O último poema, ela com os filhos, né? Os filhos, essa grande, ela, muito presente a narrativa, e ela fala assim: poeta, em que medita? Por que vives triste assim? É que eu acho bonita. E você não gosta de mim? Poeta, tua alma é nobre. És triste? O que te desgosta? Amo-a, mas sou tão pobre e dos pobres ninguém gosta. Poeta, fita o espaço e deixa de meditar. É que eu quero um abraço e você persiste negar. Poeta, está triste, eu vejo. Por que cisma tanto assim? Queria apenas um beijo. Não deu, não gosta de mim. Poeta, não queixa suas aflições. Aos que vivem ricas vivendas, não lhe darão atenções. Sofrimento para eles são lendas. Então, essa última parte que eu deixo Carolina com os filhos, a Veronice, que hoje é junto com Conceição Evaristo e com Rafaela Fernandes, estão na curadoria para, junto com a editora Companhia das Letras, relançar os livros de Carolina sem o olhar de Adálio Dantas, né? Se relançar Quarto de Despejo, então aqui a gente tem as obras publicadas, né, em vida, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, Pedaços da Fome e Provérbios. Esses dois aqui, o Adálio Dantas, que era o editor, não queria que ela publicasse, ela foi lá e publicou, com seus meios. E pós a morte, Diário de Bitita, que é aquele que eu falei para vocês, né? O Brasil para os Brasileiros, Meu Estranho Diário, Antologia Pessoal e Onde Está a Felicidade. Então, gente, trouxe um pouquinho de como é a nossa aula na escola, dei umas cortadas aqui para a gente poder dialogar, e é isso, não sei, espero que tenha conseguido falar pausadamente e ter mostrado um pouquinho de Carolina, né, que é essa mulher que nos incentiva muito a romper, né, a romper com aquilo que esse sistema que nos oprime. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Si quieres, iba a traducir. Tá, eu posso colocar. Iba a hablar un poquito sobre los títulos de los libros en esta última. Bueno, Cuarto de Despejo ya dijimos que es cuarto de desechos en el sentido de basura. Casa de Alvenaria es casa de albañilería, por eso es diario de una ex favelada. Es cuando ella, explicó Carla, cuando ella deja su casa, su casilla en la favela y se puede ir a una casa de material. Bueno, Pedazos de hambre y Proverbios. Y las póstumas, el primero, el diario de Bitita, es ese que Bitita decían Rita y Carla, que es un sobrenombre, y que en realidad ella quería ponerle otro nombre, Brasil, para los brasileros, y el editor no lo permitió, lo cambió por otro.
Gracias, Gaby. Gracias, Carla. Impresionante. Y quizás agregar, bueno, que esto, que hasta el día de hoy, pensando en esa última fotografía de ella y sus 3 hijos, hasta el día de hoy no tienen los derechos de autor de su obra, sino que ese editor, que fue el primero que publicó los libros, se quedó con ese dinero, ¿no? Genial, clarísimo. Muy bueno, Carla, la verdad que un placer escucharte, súper interesante la selección de textos que trajiste para compartir, la verdad que te agradecemos muchísimo, y por supuesto a Gaby, que nos dio una mano enorme con la traducción en esta etapa. Bueno, abrimos el espacio de preguntas, de intervenciones y de reflexiones, y les recuerdo a quienes están participando que hay compañeros y compañeras tanto de Argentina como de Brasil, así que va a ser mucho más rico el intercambio para que podamos dialogar con Rita y con Carla. Quien quiera puede preguntar, hacer alguna observación, lo que deseen. Hay que animarse nomás. Alguém já conhecia a Carolina? Eu gostaria de fazer uma observação, Carla, agora te vendo escutar, eu vi várias aulas tuas, mas essa especial, né? É interessante como que, ao estudar o pensamento dessas mulheres, de todas elas, a gente vai percebendo uma série de erros históricos. Uma série de erros históricos. Na semana passada, eu apontei um erro histórico, que foi considerar Anísio Teixeira o pioneiro da educação no Brasil, da educação pública no Brasil, como se fosse o pensador que tivesse trazido para a discussão pública a necessidade, e republicana, enfim, né, a necessidade de se haver educação pública para todos. E estudando o pensamento de Nízia Floresta, a nossa primeira educadora feminista no Brasil, a gente vai perceber que o pressuposto do projeto intelectual de Nízia Floresta era exatamente a educação pública como um sentido de elevação moral da sociedade, né? A luta por democracia, a democracia brasileira passava pelo direito às mulheres a terem educação pública. É lógico que isso não é nada original do ponto de vista da luta internacional pelo direito à educação, mas no Brasil é Nízia Floresta essa pioneira, e não Anísio Teixeira, como a gente vê nos livros de filosofia da educação e de história da educação no Brasil. Eu, quando ensino lá na filosofia da educação brasileira, eu desconstruo esse mito de que foi Anísio Teixeira. Escutando a Carla agora, eu já tinha muitos problemas com o Gilberto Freire, né? A gente também aprende no Brasil que o grande intérprete do Brasil foi quem, Carla? Gilberto Freire. Né? Nós não conhecemos o Brasil se nós não estudarmos Gilberto Freire. Novamente, a Carla hoje, historicamente, desconstrói esse mito, não só da democracia racial, mas de que tenha sido Gilberto Freire o grande intérprete do Brasil. Né? Foi Carolina Maria de Jesus a grande intérprete. E mais do que isso, essas mulheres mostram para a gente, quando as pessoas dizem assim, mas o que a filosofia feminista estuda? Né? Eu digo, a filosofia feminista estuda a vida. Porque a filosofia clássica estuda a morte. Heidegger, isso é o que interessa para os filósofos. Metafísica, né? E a filosofia feminista, nessa perspectiva que a gente aponta na escola, estuda a vida. E isso é muito presente quando a gente traz essas pensadoras para a escola. Olha o que a Carolina passa uma vida inteira tratando de coisas concretas da sua vida. Da fome, do racismo, né? Do desafio, do quanto é violento ser uma mulher negra, quanto é violento ser uma mulher negra, então. Enfim, então eu só estou emocionada aqui, Carla, porque eu teve momentos que eu quase lacrimejei aqui, porque
Cara, isso desculpa o cara, mas isso, assim, pra gente é fantástico. É fantástico, assim, fantástico. Eu ouvi hoje de ti que a grande intérprete do Brasil é Maria Carolina de Jesus. Obrigada, assim, pela aula, obrigada por tudo isso que tu nos trouxeste hoje. ¿Quieren que traduzca un poquito lo que acaba de decir Rita? ¿O no hace falta? Sí, por favor. ¿Sí? Bueno, Rita decía que marcó varias cosas. Una es que a partir de conocer, por ejemplo, el pensamiento de Carolina, empezamos a poder percibir algunos errores históricos. Un gran error histórico que ella viene marcando es que en Brasil se considera que un pensador que fue Teixeira fue el pionero de la educación pública, el que puso la necesidad de una educación para todos, como una necesidad política. Y sin embargo, la pionera en educación, la propuesta del proyecto intelectual y educativo de la que ella considera la pionera en educación en Brasil es de Nícia Floresta, que fue una educadora que planteó justamente que la educación, la democracia se construía a partir de darle el derecho de la educación pública también a las mujeres. Entonces ahí se ve un primer error histórico. Y otro de los errores históricos es el que trae Carla cuando comparte aspectos de la vida y de la obra de Carolina, porque en Brasil se considera que otro pensador, que es Gilberto Freire, es el verdadero intérprete de la democracia racial y de Brasil, digamos, y de la modernidad brasilera. Y en realidad, escuchando esto, lo que ha hecho Carolina de Jesús a lo largo de sus escritos es justamente interpretar esa realidad, dando cuenta del racismo, de la violencia, del hambre. Y cuando una tercera cuestión que marcaba Rita tiene que ver con que la filosofía feminista se ocupa de la vida, ¿no? Y los textos de Carolina son una prueba de eso, en tanto la filosofía occidental, machista, patriarcal que conocemos se ocupa de la muerte, ¿no? Heidegger, Hegel, todos los filósofos que son los que están en el canon. Entonces traer a Carolina es traer eso, traer la vida a la filosofía. Y agregamos que además Rita se emocionó muchísimo agradeciéndole a Carla por su intervención, que fue muy impactante, ¿no? En ese sentido. En términos de organización nos quedan 10 minutos. Yo quisiera saber si alguien de los que están escuchando, alguna de las personas, estudiantes, docentes, quieren hacer alguna pregunta hacia Rita o hacia Carla en función de lo que ellas compartieron, y nos reservamos 5 minutitos para hacer un par de comentarios antes del cierre. Así que si alguien quiere intervenir, tiene habilitado el micrófono. Anímense a preguntar. ¿No? Bueno, entonces pregunto yo. Si no, iba a preguntar yo. No, bueno, dale, Gaby. Yo simplemente me gustaría como retomar, quizás porque me perdí en la intervención, marcaste una diferencia, Carla, entre la mirada racista que aparece en Brasil y el racismo, Sí. mencionaste, de Estados Unidos. Y me Isso. interesaría que profundices un poco esa idea. ¿Por qué hablas que el racismo es diferente? ¿Y en qué sentido, brevemente, ¿no? A cuento de lo que venías contando de Carolina? Sim. O nosso racismo, ou o racismo à brasileira, que algumas pessoas também colocam aqui, também não só na América, e alguns países também, México, a gente pode pensar, é um racismo a partir da cor da pele, né? Então, quanto mais escura for a sua pele, quanto mais crespo o cabelo, né? Os traços fenótipos, ou traços negroides, né? Não gosto muito da palavra, mas negroides, eles vão te colocar no imaginário social em posições de inferiorização. Então, esse é o racismo de marca,
né, que Horaci Nogueira, nos anos 50, ele faz uma diferença com o racismo genético, né, que é o racismo a partir dos teus antepassados, né, dos teus antecedentes, né, do sangue. E Estados Unidos, racismo genótipo. Brasil, fenótipo, né? Então, no Brasil, Estados Unidos, sua pele branca, se você tem um pai ou tio negro, você pode ser considerada negra. Aqui no Brasil, isso, né? Você até pode ter um pai, mas você não vai sofrer preconceito racial, porque a sua pele é branca, né? Então, isso se deu a partir de dois fenômenos históricos. Mito da democracia racial, a partir do Gilberto Freire, e a ideologia do branqueamento, né? Quando o Brasil passa a ser uma nação, ali, né, no início do século XX, meados de 1900, tinha uma preocupação, porque tinha as teorias racialistas, né, que diziam que a nação com sangue indígena, em preto, era inferior, né, não desenvolvida. Então, isso é algo que causa uma confusão, né, uma confusão do nosso tipo de racismo, e até para pensar as ações afirmativas, né? Porque que não basta ser filho, né, de um pai ou de uma mãe negra. Quem vai sofrer racismo é a partir da cor, da textura do cabelo, né? É o visual. Por isso que algumas pessoas trabalham muito com o conceito de imagem de controle, né? A Patrícia Hill Collins vai trabalhar isso, né, na perspectiva do lugar de subalternização. Mas lá nos Estados Unidos, você poderia ser, se estiver numa família de afrodescendentes, né, também seria afrodescendente, né? Aqui não é, no Brasil não, é a questão da cor, né? Essa especificidade, assim, né? Mas isso já coloca que já existe algumas mudanças, né? As autoras, as feministas mexicanas, o feminismo mexicano já fala um pouco do mestiço. O mestiço também como um não lugar para poder pensar. Não latino, não afro, né? Então ainda tem umas discussões sobre cor, né? Cor, raça. É uma discussão que ainda tem em alguns espaços, né? Temos também alguns autores que vão usar a categoria não branco, né? A categoria não branco para compreender esses dilemas raciais. Então, não sei se eu te respondo no tempo, para dar tempo de mais alguém falar, né? Me abre más preguntas para después, más adelante, seguir preguntándote por internet. É muito interessante porque foram coisas que foram, né, estão encobertas, né? Encobertas para poder pensar essas questões, né? E temos pessoas que já estão escrevendo e pensando nisso há bastante tempo, né? Trago aqui a Carolina Massenlélia Gonzalez, Sueli Carneiro, a Virgínia Bicudo. Tem um texto que nós, no meu projeto de extensão, eu vi que tem umas alunas aqui, minhas alunas estão presentes aqui, a Jéssica, minha bolsista, né, a Bruna Gouveia, minha aluna também querida lá da Universidade Católica, que nós estudamos significados do corpo negro, signo do corpo negro, então, né, que é Isildinha, eu vou colocar aqui, a Isildinha, né, Nogueira trabalha isso, né, a partir do encontro da psicanálise e os estudos culturais. Bien. Gaby, vos querías... No, iba un poco en el mismo sentido, Andrea, así que ya estaría. Genial. Bueno, gente, nos quedan 3 minutos. Yo no quería dejar de cerrar el encuentro diciendo 3 cositas. Bueno,
Primero, agradecer nuevamente, no me alcanzan las palabras en nombre de todo el equipo, para que el hecho de que Rita y Carla hubieran dedicado su tiempo a nosotros hoy. Agradecer a toda la gente de Brasil que se sumó y a la gente de nuestro país. No dejar de recordarles y de felicitarlos y de saludarlas en Brasil, porque sabemos que es el día de los profesores y de las profesoras, así que en el apuro por los inconvenientes técnicos que tuvimos al comienzo, cometimos el error de no saludarlas y no saludarlos, así que les deseamos que pasen un hermoso día, una hermosa tarde. Gracias por estar compartiendo lo que saben junto con nosotras en esta instancia. Y remarcar que para nosotros hoy es un día también particular, porque nosotras como docentes estamos en un día de paro, estamos haciendo una medida de fuerza llevada adelante por nuestro sindicato, en defensa de, obviamente, los derechos laborales, las condiciones en las que estamos trabajando, que independientemente de que estamos llevando adelante la educación o el hacer escuela en contexto de excepcionalidad, las condiciones en las que lo estamos llevando adelante son muy complejas, así que no podíamos dejar de marcar en este evento, en esta actividad, que esta acción la sostuvimos en función de, del trabajo con las compañeras que vienen de Brasil, pero que en realidad hoy es para nosotros un día de protesta y de reclamo. Así que queríamos subrayarlo y no dejar de mencionarlo. Les dejo los últimos minutitos, Rita y Carla. Disculpen si se corta. Mil gracias. Obrigada. Então, quero me despedir de vocês, agradecer o convite, convidar para vocês se somarem conosco a essa comunidade. Eu penso que nós temos muito companheiros para fazer, muito, né? Em todos os campos, né? E eu penso que nós somos mulheres e eu acho que essa luta tem que ser de todas nós, né? Igualdade de gênero passa fundamentalmente pela igualdade à educação,